Pessoal, boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui na biblioteca. Pessoal, boa tarde. É um prazer recebê-los aqui na biblioteca. A biblioteca, eu vejo que a maioria daqui, que eu vejo os rostinhos, já conhecem e frequentam esse espaço. A gente tem ali o nosso cafezinho, que é muito legal, né? Que de vez em quando não tem. Mas nós somos também aprendizado, troca. Nós somos aqui capacitação. Aqui é um espaço amplo, diverso, múltiplo. A biblioteca, muitas vezes a gente tem essa impressão de que tem que fazer silêncio. Claro que para ler precisa de silêncio, mas aqui como o espaço é aberto, aqui se fala um pouquinho, se lê um pouquinho, se joga, a gente troca, a gente conversa, é um espaço aberto para todos, né? A gente acha que nós aqui, como escola profissionalizante, precisamos prestar atenção no desenvolvimento global do ser humano, né? Nós somos seres humanos e vamos lidar com o outro ser humano, seja em qualquer profissão. Então, a biblioteca vem trazendo esse espaço de aprendizagem, de capacitação, para que vocês percebam a importância do pensamento crítico, olhar a sociedade de uma forma mais justa, tentar fazer com que as coisas, vocês saibam dos direitos, e tentar dialogar de forma mais justa, ter mais vocabulário, porque a gente sabe, tem uma frase muito significativa que é: podem tirar tudo de nós, menos o nosso conhecimento. É isso que nos fortalece. Então a gente precisa querer ter essa força, porque é isso verdadeiramente que nos fortalece. E hoje a gente trouxe com muito carinho o professor Vinícius, que se dispôs a vir aqui, tá? Depois a gente passa lá as redes sociais dele, porque é muito privilégio ter você aqui, Vinícius, que vai tratar de temas. Ele é professor, autor de livros, e a gente vai falar sobre temas que ele lida na sala de aula, né, professor? Vai trazendo aqui o título do livro dele, Conversas com o Professor Negro de Geografia. Espero que vocês aproveitem, porque é muito especial tê-lo aqui conosco. Obrigada, professor. Bem, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer pelo convite, tá? A figura da Carla que me convidou para estar aqui com vocês, e obviamente que eu não poderia deixar de vir. É importante ressaltar também que eu tenho um grande irmão, amigo do coração aqui, são mais de 30 anos de amizade, que é o professor João. Não sei quem aqui já estudou com ele, aquele bonito ali atrás. Então, e tem outra coisa marcante da história minha e do João que tem relação com o que eu estou fazendo aqui, que é o fato de nós termos estudado nosso ensino médio numa escola de ensino técnico, tá? Então hoje eu, Vinícius Osana, professor de Geografia, sou mestre em Educação, doutor em Educação, atualmente faço pós-doutorado em Educação de Relações Étnico-Raciais, e dentro dessa estrutura também trabalho na Prefeitura do Rio de Janeiro e no Estado. Na Prefeitura sou professor de Geografia do Ensino Fundamental 2 e sou fundador do GPA Mira, que é um grupo de pesquisa sobre educação antirracista, movimento de investigação sobre racismo e aprendizagem. É um movimento, uma iniciativa que é transgressora, porque está levando a iniciação científica para os meninos aí com faixa etária entre 11 e 15 anos, o que não é muito comum aqui na estrutura educacional do nosso país, deveria ser. Vocês terem noção, dentro da prefeitura, o meu grupo de pesquisa é o único que existe, né? E, além disso, com o ensino médio, eu trabalho como diretor de uma escola estadual noturna com ensino médio regular e educação de jovens e adultos, né? A escola da prefeitura trabalha durante o dia, manhã e tarde. Ela fica localizada no Rio das Pedras, que é uma favela da zona sudoeste do Rio de Janeiro. Acredito que você já tenha ouvido falar, até porque nos últimos tempos tem aparecido bastante na televisão Rio das Pedras, por conta ali de uma disputa territorial entre o terceiro comando do Comando Vermelho e a milícia. Rio das Pedras é um dos lugares onde a milícia nasceu e se estabeleceu na estrutura municipal do Rio de Janeiro. E também nessa outra escola que fica dentro de um condomínio no Anil, eu recebo estudantes que são majoritariamente de Gardenia Azul, na Gardenia Azul Rio das Pedras, mas a maioria Gardenia Azul, que é um outro lugar também, que foi berço da milícia,
e hoje em dia também vem sofrendo com esses combates entre o Comando Vermelho e o 3º Comando e a milícia, que tenta uma manutenção do poder no território, mas está perdendo de lavada e provavelmente vai ser destituído aí breve. Não sei se vocês têm noção dessa proximidade geográfica, mas a Cidade de Deus é muito próxima do Gardenia Azul, então a tentativa de invasão, de domínio do Gardenia Azul por parte do Comando Vermelho é uma coisa que já vem acontecendo há bastante tempo, só que nos últimos tempos e por conta da internet, da informação, né, acho que vocês devem ter visto alguns casos famosos que ocorreram, como por exemplo o assassinato daquele grupo de médicos que estava na orla da Barra da Tijuca, jantando, médicos que um dos médicos ali inclusive era irmão da deputada Sâmia Bonfim e fisionomicamente muito parecido com o filho de uma liderança da milícia, e aí por isso, né, supostamente a pessoa errada na hora errada acabou sendo assassinada. Então isso traz o bairro, para situar você geograficamente, e traz essa discussão de como a escola funciona dentro desse espaço. E aí, pensando em recortes possíveis, para começar uma conversa com vocês, isso aqui não é uma palestra, é uma conversa, eu trouxe ali alguns dados bem simples, acho que eu estou até em pé na frente da televisão, devo estar atrapalhando a visão de vocês. Ó, vocês falando que ia chegar, mas a gente não chegou, e você está atrás da pilastra, você não está nem me vendo, mas está certo. Eu resolvi começar por outro lado, que é o fato de eu e o João, como eu já disse, temos estudado em escola de ensino técnico. Então, primeiro, você precisa estar disposto a fazer por você o que só você pode fazer. Isso parece papo de coach, não cai nessa. Os coaches, eles são profissionais em sequestrar narrativas relevantes e transformar em coisas banais, do tipo convencer você que enfiar sua cara no balde de gelo e tomar banho gelado 4 horas da manhã vai mudar a sua vida. Se acordar cedo, mudasse vida, todo padeiro era milionário. Mas a estrutura da fala é importante para você se pensar. Então hoje você está dentro de um determinado contexto de ensino médio, técnico. Ensino técnico. Você sabe para que serve o ensino técnico? Já parou para pensar nisso? Para que serve o ensino técnico? Para que serve a sua presença aqui nesse espaço? Por que você sai da sua casa aí todo dia? Não sei quais são os enfrentamentos, observa aqui que há uma diferença de idade para quem está me observando, então a gente vai perceber que provavelmente tem gente aí que não faz nada para ninguém, que está em casa só contando hora para vir para cá, e outros que devem ter responsabilidade, família, de repente filho, etc. Então são várias rotinas distintas que estão partilhando de um cotidiano aqui nesse espaço. Então existe a identificação com o que você vem buscar aqui, e aí se você ainda não tem essa resposta, é bom pensar, porque é extremamente complicado a gente se envolver em atividades que a gente não sabe o que elas significam, ou qual a relevância delas. Aquelas respostas clássicas, vim porque minha mãe mandou, minha mãe me obriga, minha avó me matriculou, minha madrinha falou que eu sou vagabundo, qualquer coisa desse sentido que faz você estar aqui. E se você já tem uma resposta para isso, eu estou ali porque eu tenho determinado objetivo, vou me qualificar, quero isso, quero aquilo, é preciso que você entenda a que o ensino técnico atende, para que você não se frustre e para que você possa usar essa ferramenta verdadeiramente a seu favor. Então vamos lá, o ensino técnico, ele não tem a intenção de emancipar ninguém, ele não tem a intenção de tornar você mais esperto, mais safo em absolutamente nada. O ensino técnico, ele atende a uma medida que é resolutiva. Eu estava conversando isso aqui com a Carla ainda há pouco. Qual é a ideia do ensino técnico? É primeiro sequestrar o seu tempo, envolver a sua mão de obra num aprendizado extremamente simples e tornar você uma pessoa capaz de repetir ordenações básicas. Qual o problema disso? O problema disso é esvaziar você do significado propositivo da qualificação da sua mão de obra. Você, mão de obra qualificada, você deveria estar pronto a quê? A pensar soluções, pensar inovações, etc. Então, essa ideia de pensar e agir e empreender, ela é esvaziada e transformada nesse empreendedorismo que a gente vê hoje em dia. Convencem você que uma bag do iFood é empreendedorismo, convencem você que Uber é empreendedorismo, mototáxi é empreendedorismo, porque você é seu próprio patrão e faz seu horário. Não acredite em nada do que eu estou falando, é fundamental que você esteja aqui pronto para isso, para achar que eu sou mentiroso, que eu sou maluco. Essa é a premissa da nossa conversa. Procure os primeiros comerciais do Uber e do iFood. A internet está aí, você vai achar fácil. Os primeiros comerciais da Uber, da iFood, etc., eles falavam sobre associar seu aplicativo para conseguir uma renda extra. Está de bobeira? Está com uma tardezinha livre? Liga no aplicativo aí, de repente você vai conseguir
um dinheirinho. Isso acabou. Essa renda extra, ela se transformou na principal qualificação da sua vida. Qualificar a sua mão de obra é importante por quê? Porque você precisa ser um adulto funcional. E dentro desse contexto, ser um adulto funcional com a multiplicidade de opções é maravilhoso. Você vai estar atento, porque cada aprendizado que você vai obter num espaço como esse, ele não está te dando só a qualificação da mão de obra, ele está te dando uma forma de enxergar o mundo. É uma observação. E aí você está novamente o João, só porque eu estou aqui na frente dele. Quando o João fala de consertar motor de moto, é uma observação. Quando ele fala de solda, MIG, MAG, é outra observação. O mundo é o mesmo, mas nós temos várias formas de enxergar esse espaço. E isso precisa ser respeitado. Entretanto, muitas vezes em espaços como esse, o respeito não acontece. E perceba, eu não estou falando das pessoas que compõem o espaço. Eu estou falando da forma como o ensino está sendo desenvolvido e investido no seu país. E você está dentro desse contexto. E é fundamental que você conheça o contexto para fugir dele. Então, quando eu estava lá fazendo ensino médio técnico em eletrônica, eu não tinha noção desse contexto. Eu achava estranho, por exemplo, eu não ter aula de filosofia, não tinha aula de geografia, não tinha aula de literatura, não tinha aula de sociologia, não tinha aula de história, não tinha. Eu tinha uma aula perdida de literatura no ano. Aí no ano seguinte mudou para sociologia e depois eu tive aula de filosofia, que até hoje eu não entendi por quê. Hoje que eu sou um estudioso de currículo, eu não consigo entender que currículo foi aquele que eles bolaram para ter essas aulas soltas. Em contrapartida, eu tinha aula de física, física aplicada, matemática, matemática aplicada, etc. Tudo focado no quê? Na minha qualificação profissional. Onde eu fui trabalhar depois que eu estava ali já próximo ao processo de formatura? Escrevi no CIE, que eu acho que vai ser o caminho de alguns aqui, e consegui o estágio numa firma de conserto de eletroeletrônicos chamada Video Hightech, não sei se ainda existe, em Laranjeira, zona sul do Rio de Janeiro. Ao chegar lá, encontrei uma firma pequena, estrutura familiar, onde tinha um funcionário responsável por consertar televisores, que na época estava começando a lançar televisões de tela plana, um funcionário responsável por consertar videocassete, como é que eu tô velho, o DVD estava bem no início, o que era moda na época era home theater. E conserto de aspirador de pó, secretária eletrônica, que a maioria aqui deve nem saber o que é isso. Dentro desse contexto, com as pessoas já estabelecidas e fazendo seus serviços, o estagiário que chegou, o que sobrou para mim? Pensa aí. Cheguei na loja, tem um cara especializado em consertar TV, o outro é especializado em consertar ventilador, aspirador de pó. O que sobrou para mim? Entrega. Amigo, vai fazer entrega. Tem que levar, tem que buscar o videocassete na casa da cliente, tem que pegar tal coisa na casa do cliente, tem que entregar a determinada situação. Na minha carteira, meu salário era R$175. Obviamente que eu estou falando de 2001. Mas ainda assim, R$175. Comecei a fazer entrega, ia na casa do cliente, buscar. Aí chega na casa do cliente, população desse local, majoritariamente idosos. Laranjeiras, Cosme Velho, Copacabana, Flamengo, Glória, Catete, áreas da zona sul do Rio de Janeiro e parte do centro, que eram atendidas por essa loja. Majoritariamente pessoas idosas. Você chega na casa da pessoa idosa, ela liga, só a visita era 35 em 2001. Meu rádio quebrou. O cara que trabalha comigo e vai na casa dessa senhora que o rádio quebrou, quando ele chega lá e o problema é simples, ele se aborrece. Na cabeça dele, ele saiu da loja à toa para ir até lá. Quando eu chegava na casa dessa senhora e o problema era simples, o que eu fazia? Cena. Ô senhora, tudo bem? O que está vendo? Meu rádio quebrou. Aí eu olho atrás da estante. É só o fio da antena que está desencaixado. O que eu faço? Arrasto a estante, deito no chão. Calma, senhora, tudo bem? A senhora pode me dar um copo d'água, por favor? Faz aí. Você vai, quando você termina o serviço e encaixa o fio e o rádio volta a funcionar, você ganha o quê? Gorjeta. Sabe quando é que eu voltei para a bancada para tentar consertar alguma coisa e aprofundar a minha reflexão? Nada, nunca mais. Tinha semana que de gorjeta eu ganhava o meu salário. Quando fazia sábado de entrega,
era incrível. Eu passava o sábado todo entregando, pegava o dinheiro. Eu já cansei de ganhar nessas relações R$200, R$250 no sábado, juntando as gorjetas que ganhava de todo mundo. Para não falar que eu nunca consertei nada, eu fiquei especializado em limpar controle remoto, que eu sei fazer até hoje, faço em casa. Compro um vidrinho de caol, limpa ali o circuito para ele ficar funcionando bem. E consertei algumas secretárias eletrônicas que eu trocava a bobina, trocava a correia, acabou a secretária eletrônica, então não serviu com muita coisa. Então quando você pega eu hoje, enquanto profissional estabelecido no mercado, sendo doutor em educação, professor de geografia e estudando educação de relações étnico-raciais, onde ficou o conhecimento da eletrônica? Quer dizer que eu fiz ensino médio à toa? Quer dizer que eu me especializei, que eu tenho diploma? Está lá, faz parte da minha história. Está lá na minha carteira, a primeira assinatura que eu tenho na minha carteira de trabalho é da Vídeo Hightech, bonitinho lá, registrado. Isso não serviu para nada, então é muito perigoso estabelecer esse tipo de relação com o conhecimento. Imaginar que o conhecimento não te serviu para nada, que aquilo que você fez foi perda de tempo, que aquilo é uma bobeira. Por quê? Porque a relação com o conhecimento é uma relação individual. A maneira como você estrutura essa relação, ela diz respeito a você. O que você vem fazer aqui, que alguém pode ter dito para você, que você veio aqui para estudar, não acredite nisso, não é verdade. Você não está aqui para estudar. Você está aqui para ser instruído, você está aqui para assistir aula, você está aqui para pôr em prática algumas coisas. Estuda o que você faz fora daqui. E é uma outra situação complexa. Como é que você se relaciona com esse processo? Onde você busca essa informação? E pode parecer que eu estou viajando, falando um monte de coisa, mas vocês vão pegar o fio da meada. Você passa por anos de escolarização e muitas vezes você chega ao final dessa jornada sem ter estabelecido a sua relação com o conhecimento. O conhecimento ele passa na mão de um monte de gente, menos na sua. E a informação chega até você, geralmente já mastigada por alguém, que está te dizendo o que é para fazer. Faça isso, faça aquilo, veja dessa forma. E aí você passa a tomar atitudes que vão significar muito o seu destino, na sua vida, nas coisas que você vai buscar. Só que essas atitudes não estão sendo pensadas por você. Essa informação não está nas suas mãos. E automaticamente, construindo uma relação de dificuldade com o conhecimento, quando você ouvir pautas que não são suas, quando você ouvir assuntos que não te dão interesse ou não fazem parte da sua vida, você tem uma grande porcentagem de chance de falar que é mimimi, que é bobeira, que é blá blá blá, que não serve, porque aquilo não te afeta, ou não te atinge, ou você entende que não te atinge. Então eu estava dentro do ônibus, tinha uma mulher trans sentada na parte de trás, 355, na época, não sei se tem alguém que conhece o Rio de Janeiro, que é do Rio, não sei, na época tinha uma casa de shows chamada Olimpo, ali na Vila da Penha, aquilo bombava, e eu voltando na universidade, estudei no FRJ, descia na Brasil, pegava o 355 e voltava para Madureira. Então, eu dentro do ônibus, 3 mulheres trans sentadas, que na época não se falava assim, na época falava travesti. E é importante marcar esses processos, por quê? Porque a língua é viva, os processos de construção e de respeito eles se alteram ao longo do tempo, e quem fica parado no tempo já morreu. Então, se você hoje é uma pessoa que está com dificuldade de receber essas informações, acende um sinal de alerta. Não é fácil, não é simples. Eu já estive em vários desses lugares e é importante a gente parar para pensar, porque alguma hora a dor vai ser sua, e quando a dor for sua, você vai querer ser respeitado. Então, dentro desse contexto, eram 3, 2 desceram no Olimpo, ficou uma. Essa que ficou começou a ser ameaçada por um cara dentro do ônibus do nada, que começou: tá me olhando? Pô, a pessoa aqui, sentada aqui atrás, o cara aqui, tá me olhando? Tá me olhando? Tá me olhando e partiu para agressão. Foi para agressão, eu vim por trás dele, mobilizei ele, começou uma gritaria no ônibus, paramos próximo da cabine da polícia, ele desceu e a discussão começou assim: tá defendendo viado? Você é viado, negro? Para defender alguém de uma covardia tem que ser viado. Porque se a gente começar o papo por aí,
mulher só defende mulher, negro só defende negro, viado defende viado e vamos todos embora. Não faz sentido essas conversas. Então, esse deslocamento, que na época não tinha nome nenhum, hoje em dia você pode, de acordo com Carla Cotirene, você pode chamar de interseccionalidade, né? Ou Marcelo Falcão, naquela música do rap, ele fala que as nossas histórias estão sempre comungando, elas estão se juntando de alguma forma, você consegue observar. Emicida fala que tudo que nós temos é nós, ou seja, a gente tem várias formas de entender esse processo. Processo esse que está presente na construção familiar da maioria de vocês. Ou você vai dizer que você, seus irmãos, seus primos, seus parentes são todos iguais, pensam igual, agem igual e é isso. Acho muito difícil. Então, geralmente, a gente vem de uma constituição familiar que nos insere em questões, em problemas que a gente precisa resolver, precisa apoiar, um sonho, um desejo, mesmo que você não entenda muito, não goste, então você vai lá, dá uma moral, ajuda. E aí, quando você começa a expandir essa relação, aquilo vai se perdendo. Então, na minha perspectiva, enquanto professor de geografia, o olhar geográfico nesse aspecto é importante porque eu trago a noção de escala. O que é escala? É essa relação que você consegue construir com o outro. Eu, Vinícius, me entendo enquanto individualidade. Mas se eu estou aqui agora, aproveitando esse momento a convite da Carla, é importante que ao passar aqui a informação e a troca de ideia, a gente consiga estabelecer algum tipo de conexão. Isso é relevante. Vários vão sair daqui, pô, que merda, chato pra cacete. A Carla só bota a gente fora. Outros vão sair daqui tocados a alguma coisa, alguém vai passar a me seguir na rede social e curtir o que eu falo. Outros nem tanto, pode ter algum hater que o novo aí no meio que vai lá falar mentiroso, de vez em quando aparece um doido lá para falar essas coisas ou perguntar de onde é que eu invento as histórias que eu conto. Mas assim, é fundamental que essa relação de afetos, e a gente comete um erro muito grande, porque a gente reduz a palavra afeto a algo positivo. Então você, é afeto porque você ama, e é legal, é bonitinho. Afeto é sentimento. Todos nós temos sentimentos. E nós, de forma ingênua, acabamos nos colocando na adjetivação de sentimentos. E fazer uma crítica à adjetivação de sentimentos é fundamental para a gente mudar esse slide aqui. Por quê? Porque se eu adjetivo sentimentos, eu quero amar, eu quero achar bom, eu quero achar legal, eu quero adorar, eu não odeio ninguém, eu não tenho inveja, eu não sou mal. Por quê? Porque é feio. Você era criança, você ouviu essas coisas. Talvez ainda velho, continua ouvindo. Eu odeio Gilano, eu odeio fulano. Não fala odeio, que isso? Não se odeia ninguém, eu odeio assim. Você toma uma fechada no trânsito, aquela pessoa que você nunca viu na vida, ela consegue pisar exatamente na sua unha ferida. Parece que ela tem uma mira. É aquela pessoa andando devagar na sua frente, no centro de Niterói. Você fica, pô, vou dar uma pescoção nesse cara. Esse sentimento, ele é genuíno, verdadeiro e faz parte da constituição humana. Quando você o nega, você está começando a construir uma relação muito problemática na sua vida. Porque você está achando que você é o seu sentimento. Você só quer ser bonzinho, legal, e toda vez que você ficar puto com alguma coisa, você pode acabar recalcando esse processo. Então, dentro desse recorte, isso é um dos grandes gargalos para a gente discutir educação antirracista. Se você entrevistar as pessoas, o Brasil é um país racista? Sim. Você é racista? Eu gostaria de não ser, mas pode ter alguma situação que eu sinto. É racista o Brasil? Você é racista? Não vale. Numa situação Vamos não ver vale. a resposta. Você é racista? Não? O Brasil é racista? Não? Aí quebra. Veja, se o Brasil é racista e você é brasileiro, você é racista. Se o Brasil é racista e você não é racista, temos um impasse aí. Talvez você esteja só turistando. Eu vou passar 2 semaninhas aqui no cenário, daqui a pouco está indo embora. Então assim, essa percepção é complexa por quê? Porque ninguém está livre de ter uma atitude que seja considerada racista. E isso pode não te fazer racista. Na verdade, o conjunto de atitudes que você vai tomando posterior a uma ação racista acaba intensificando o processo. Então eu cheguei aqui agora, tomei uma atitude racista, foi pontual.
quando alguém me alerta sobre o que eu fiz, dificilmente a pessoa tem uma atitude que seja condescendente, reflexiva, que seja baseada em uma autocrítica sobre o que foi dito. Geralmente a pessoa fala o quê? Eu, racista, eu já namorei 2 pretinhas. Não é assim? Minha mulher eu gosto preto, igual café. Não sou racista não. Meu pai, eu tenho um primo de um amigo do vizinho que até deixo lá em casa. E por aí vai, por aí vai. E aí você vai ouvindo essas barbaridades, né? Geralmente essa pessoa é uma pessoa branca ou lida no nosso contexto social como branco. Se tiver algum tipo de abertura em rede social ou algum espaço de mídia, vai fazer o quê? Blusa branca, cabelo molhado, sem maquiagem, dizendo: quem me conhece sabe. Dona Maria trabalha aqui em casa há 35 anos, traz meu café, é como se fosse da família. Eu jamais faria isso. E pronto. E está estabelecido que aquela pessoa acabou de abrir mão, uma oportunidade de fazer uma crítica interessante ao assunto, para que ele pudesse avançar. Porque ela quer se descolar da ideia de que estar em rede nacional e falar que fulana de tal tem cabelo de bombril, eu não quis ofender. Se você se sentiu ofendido, me desculpe, não foi para você. Mas se você olhar bem, pô, o cabelo dele parece bombril mesmo. Você nunca viu bombril? Olha só. E aí o cara tá lá em rede nacional, num reality show, que é o maior reality show do país, tendo esse diálogo com naturalidade. Ele não parece um homem das cavernas, olha o cabelo dele. Esse cabelo parece meio sujo. E é o apresentador do programa dizendo: rapaz, você está se complicando aí. Olha o que você está falando. Ele: não, Thiago, parece que está sujo sim. Esse cara estourou um hit chamado, como é? Beijo de morango, boca de cereja, um negócio desses assim, que vocês curtem. Sabe? Algum negócio desse aí. Não sei o que lá, batom de alguma coisa, enfim. Qualquer desses sertanejos aí, preparando. Sim. Não tinha um negócio desse aí? Boca de morango, boca de cereja, sei lá. Quê? Sabia que tu gostava. Sabia que tu gostava. Meu parceiro que falou isso aí mesmo. Rodolfo, legal, isso aí. Falou isso pro João Pedro. E aí o que acontece? Essas situações que elas acabam sendo situações tão corriqueiras que a gente não vai discuti-las como deveria. Então eu estou apresentando para vocês elementos que são muito relevantes no meu campo de pesquisa. Primeiro, relação com o conhecimento. É fundamental no meu campo de pesquisa. Segundo, percepção autobiográfica. O que é percepção autobiográfica? É você falar de si. É você pensar em você. É você tentar entender o que você quer, qual o seu desejo, o que você vai fazer para buscar alcançar e realizar algo, que foi quando eu falei lá do papo de coach. Além disso, qual é um outro elemento fundamental na minha pesquisa? O cotidiano. As relações cotidianas, elas são o palco onde as coisas mais relevantes acontecem. E, quase que numa relação paradoxal, nós somos constantemente levados a interpretar o nosso cotidiano como pouco válido, pouco relevante. E geralmente entendemos o nosso cotidiano como pouco válido ou pouco relevante, tendo em consideração apenas um fator, que geralmente é um fator de consumo. Então, como você não tem tal coisa, como você não consegue ir a tal lugar, como você não consegue desfrutar de tal situação, a sua vida não vale. E aí muitas vezes a relação com o conhecimento é baseada nisso. E é muito triste quando você ouve frases do tipo: estudar para ser alguém. Alguém deve ter ouvido essa frase aqui. Vai estudar para quê? Vou estudar para ser alguém. Ou seja, você está entendendo que para você ser considerado alguém, um cidadão, você precisa ter tido acesso à escolarização num país que nega acesso à escolarização a muitas pessoas ao longo do tempo. A própria escolarização se estabeleceu no nosso país como um instrumento de tortura. É importante você compreender isso. Quando você tem num país a fundação de escolas jesuíticas que vão obrigar as pessoas que já moram aqui a serem alijadas da sua própria cultura, não podem falar o seu idioma, não podem se vestir, não podem se alimentar, não podem morar como já estão habituados aqui, são obrigados a aprender tudo de diferente.
E eu estou agora, nesse momento, demonstrando como esse processo foi válido, deu certo, porque estamos em 2026 nos comunicando na língua portuguesa, sendo que nós tínhamos aqui no nosso território mais de 1.700 idiomas que são, de maneira preconceituosa, chamados de dialetos, como se fosse reduzir o significado daquela comunicação. E aí hoje, como você sabe que é alguma coisa que lembra Jacarepaguá, Itaiangá ou qualquer coisa nesse sentido, é uma palavra de raiz indígena, tá bom. Então a gente tem várias marcas que demonstram que esse processo de escolarização ele foi um processo complexo. É importante debater isso por quê? Porque as escolas, na minha perspectiva enquanto educador, elas ainda representam um ponto em que você pode ter esse tipo de reunião e esse tipo de movimento que a Carla vem promovendo aqui nesse espaço. E se você de repente está aqui contrariado, incomodado, saiba que é exatamente para isso mesmo que você está aqui. Quem disse que você tem que estar aqui para estar numa relação confortável? Conforto você tem na sua casa, deitado na sua cama, fazendo nada. Sair de casa, encarar o mundo, é encarar pontos de vista diferentes, pessoas diferentes, opiniões diferentes, e você precisa saber se colocar em relação a isso, seja para reforçar a sua postura e a sua personalidade sobre um tema, ou seja para demonstrar que está disposto a aprender a mudar, se transformar, mudar a atitude que você toma em relação a algum tipo de situação. Então, dito isto, mudem por favor. Aqui, ó, só entendendo para vocês, eu uso esse conceito de cotidiano a partir dessa nomenclatura de capos, ou seja, pequenas coisas no dia a dia. Essa ideia de capos começou falando sobre vitral, ou seja, a ideia de que você vai construir um vitral, ou então aquelas calçadas antigas, que eram feitas com um pedaço que sobrou de um monte de azulejo e tal, e você vê algo que é heterogêneo, mas que está compondo uma base. Então, os capos vêm daí, capos de geografia, nessa relação do antirracismo. Da geografia eu já falei um elemento que é fundamental, que é a escala. Eu acho que a escala é importante para fazer você variar nesse ponto. Quem é você, como é você em relação ao outro, como você pode prestar atenção na dor no outro, ciente de que aquilo não te envolve. E além disso, a ideia da possibilidade ambulante, que é outra coisa muito relevante. Eu, durante todo o meu processo de escolarização e durante o meu processo no ensino superior, eu tive pouquíssimos professores negros. Pouquíssimos. Eu cheguei a 5. Então, eu percebo isso com muita clareza. Toda vez que você percebe alguém negro que está chegando, ascendendo a um ponto de poder, ascendendo a uma escolha profissional, ascendendo a uma possibilidade que você, às vezes, acha que na sua vida é impossível, essa pessoa está ali naquele lugar. Ela está representando para você uma possibilidade, e essa possibilidade é ambulante por quê? Porque os nossos corpos se deslocam pelo território. E um marcador muito interessante para você entender esse deslocamento é você perceber a forma como o outro te observa. Esse outro que te observa, ele está demonstrando para você a percepção que as pessoas têm sobre o seu deslocamento no mundo. Comigo é muito simples. Eu sou o negão. O negão, geralmente, ele tem 3 interpretações. Esse negão vai ser hipersexualizado, é muito comum. Esse negão vai estar associado a questões de violência, também muito comum. E esse negão vai estar associado a questões de segurança, também muito comum. E aí, dentro desse processo, esse fator, que é um fator socialmente limitador, porque se eu sou uma individualidade, se eu sou um ser humano, eu deveria ter múltiplas possibilidades de ação. Mas se dentro da estrutura social de base racista eu estou ocupando só esses 3 lugares, isso representa primordialmente uma dificuldade de avanço nos processos, nos desejos, aprendizado, lugares que você pode chegar, mas em contrapartida, isso também demonstra que o fator surpresa está sempre do seu lado. E eu acho que isso precisa ser sempre dito e reafirmado para que você comece a se sentir mais empoderado caso você deseje transitar por esse espaço. Então você vai me olhar e eu estou parado, calado, você tem uma percepção sobre mim. Quando eu abro a boca, geralmente essa percepção piora, porque o meu tom de voz não me ajuda.
Então, se a pessoa está me colocando num espaço de medo, a partir do momento que eu falo, isso fica com um negão desse tamanho, com essa voz, o que ele vai fazer? Que ideia ele vai trazer? Então, a partir do momento que você pega esse estereótipo que está sendo estruturado em cima da interpretação racista que é vigente na sociedade, e você consegue, através da sua fala, quebrar essa dinâmica, o fator surpresa está do seu lado, as atenções estão voltadas para você. Isso vale para você que resolveu tatuar o seu pescoço, isso vale para você que lançou o reflexo bolinha, isso vale para você em várias estruturas sociais. Agora, cabe a você entender o espaço que você ocupa, não é para concordar com ele, mas você precisa entender. Porque se você não entende o espaço, você vira reprodutor de frases do tipo: caramba, em pleno 2026 fulano é racista. Gente, acorda, a sociedade é racista. Beltrana, eu vi hoje de manhã, eu tive o desprazer de começar o meu dia pegando o telefone e vendo uma mulher que foi esfaqueada pedindo ajuda. As pessoas questionarem que ela ficou porque quis, aquilo não é roupa pra ela sair naquele horário. Aí nesse mesmo dia, uma bebê de 10 meses estava sendo estuprada. Então você percebe a fragilidade do preconceito? É isso, sim. É muito simples. Eu não preciso dizer para você qual é a minha opinião sobre o tema. Abre lá o portal g1globo.com que você quiser, vai ler. Então se você acha que a mulher que está solteira, 10 horas da noite na rua, bebendo uma cerveja, que ela é vagabunda, e que ela está dando mole mesmo e tem que pegar mesmo, a bebê estava fazendo o quê? Estava 10 horas da noite na rua bebendo? A senhorinha de 78 anos teve a casa lá invadida. Estava o quê? Estava se mostrando, não existe isso. É tão falcatrua quanto a ideia de que você, negão, ficar falando disso aí porque o negro tem mais preconceito com o próprio negro. Não. Eu estou denunciando uma estrutura social. A estrutura social, ela tem que ser denunciada não como um fator de surpresa. Não pode. Violência contra a mulher, violência sexual. Não se iluda. Seria muito interessante se essa violência sempre fosse cometida por aquele monstro que passa ali e ele só sai de casa depois de meia-noite. Não vai lá ter o homem do saco, cuidado. Vai naquela rola, não tem um maluco, que pena, não é o seu avô, é o seu pai, é o seu padrasto, é o seu pai que chama 2 amigos. É assim. Essa representatividade desse monstro que nos espreita e ameaça a nossa família, ela também é uma construção que enfraquece o discurso. É a mesma coisa que você pensar nas questões de cunho racial, sempre imaginando elas afastadas de você. Nunca é você, nunca são os seus, mas bem que aquela mulher ali parece uma macaca. Ou eu, com a minha filha no colo, minha filha com 10 dias de vida, levando a minha filha até o pediatra. Minha filha, ela tem a pele negra um pouco mais clara que a minha, e uma senhora me para no centro da Taquara para perguntar onde eu roubei aquela criança. E pense só na seguinte situação: uma senhora se aproximando de mim, perguntando se eu roubei a criança. Na minha cabeça eu pensando, vou agredir essa senhora, porque ela vai tentar pegar minha filha. Quem está ao redor vai pensar o quê? Olha o negão batendo na velha. Eu não vou ter nem a chance de argumentar, né? Porque a minha vida é muito frágil. A minha vida não existe um pega ladrão. Se eu estiver caminhando na rua, alguém gritar pega ladrão, existe grande chance de eu ter problema, de eu ser agredido. Até eu me explicar, até eu falar, correr eu não vou. Nitidamente não estou nessa condição. Mas assim, terei problemas. Então essas fragilidades, elas são complexas, elas denunciam onde nós estamos inseridos. E a gente fica, ai meu Deus, eu não acredito nisso, poxa, vou ter que falar disso, vou ter que falar que não é para chamar o preto de macaco, vai ter que falar sim, tem que falar bastante, inclusive. Ou vou ter que responder a pergunta, eu te chamo de preto ou de negro? Olha, se puder me chamar de Vinícius, ajuda. Né? É um pouco mais simples. Você construir um referencial. Oi, tudo bem? Com licença. Qual o seu nome? Vou te chamar assim. Ah, não, porque aquela, como fala mesmo? Maria, Joana, vai lá perguntar. São sentenças simples. Ai, não sei se eu posso falar negro. Deve falar negro, o nome é esse. Você percebe? Essas coisas vão ficando
extremamente estabelecidas no nosso dia a dia. A gente não questiona, a gente reproduz, a gente vai trazendo essas ações que nem sempre culminam na violência. É muito simples você entender, se eu dar um soco no meio de sua cara e estourar o seu nariz, eu estou sendo violento. Entretanto, existem várias formas de ser violento. Agressão verbal, agressão psicológica e tantas outras possíveis. Assim como a prática racista nem sempre estará estabelecida, porque eu olhei para você e falei, seu macaco. Isso acontece? Sim, mais do que a gente gostaria. Entretanto, não é a única forma. Em 2017, eu entrei no mestrado e fui contratado para dar aulas particulares na Barra da Tijuca. Fiz toda a tratativa com a família através de e-mail, análise curricular e telefonema. Cheguei à casa da família, o pai abriu a porta e ficou me olhando. Aqueles segundinhos intermináveis, ele me olhando para ele, ele me olhando para ele, e ele falou, se eu soubesse que você era um negão desse tamanho, eu não tinha te contratado. Diferente do que geralmente eu faço, eu evito responder de pronto, ou às vezes porque eu não estou atento, ou às vezes porque é importante a gente preservar a nossa integridade física. Eu disse a ele, é só me pagar que eu vou embora. E aí ele sorriu e disse, tô brincando, tá aí. Que ele achou super interessante essa brincadeira maravilhosa que ele fez. Trabalhei lá com a filha dele a aula, enfim, ela obteve sucesso no que ela pretendia, que era melhorar o rendimento dela naquele bimestre, e nunca mais vi essa família. Mas a partir desse ocorrido, eu passei a me comprometer mais em referenciar a minha escrita enquanto escritor, pesquisador, professor, homem, negro, negão, um negão desse tamanho. Inclusive escrevi um artigo com esse título, um negão desse tamanho, baseado nessa frase, que é uma frase que eu ouço a minha vida inteira, é uma frase que está muito vinculada a uma destituição de humanidade. Então, eu, enquanto um negão desse tamanho, eu não posso ser viado, eu não posso ser poeta, eu não posso me apaixonar, eu não posso chorar, eu não posso sentir dor, eu não posso ter medo, eu não posso ter nojo, eu não posso ter nada. Eu tenho que viver enquanto uma máquina reprodutora, forte, bem dotada, que está por aí para satisfazer desejos diversos. É possível viver dessa forma? Não. Entretanto, ainda assim, é o que se discute. Não. É sim. É sim. Você está falando do caso da Virgínia, você está usando esse argumento. Pô, aquele negão também, né? Pegou firme, é madeira. Baseado no quê? Baseado no quê? Às vezes ele é só cafofo, você sabe? Você não sabe. Você sabe? E é daqui. Se peneirar, alguém conhece, não sei. Aí, não sei, mas por que isso? É só por ele ser. É só por ele ser um homem negro, socialmente considerado feio. Então você vai ligando uma coisa a outra. E como ela também é rica, não é o dinheiro. Aí o pessoal fica doido. O caso deles é muito, muito impactante. Porque se ela fosse pobre, ninguém teria dúvida. É o dinheiro. Como ela não é, é o quê? É o quê? O que será, né? Será que essa mulher não é possível? E aí, ponto. Ele não pode ser uma pessoa interessante, não pode ter um papo legal. Você realmente acha que aquela gagueira que ele tem em entrevista é assim que a pessoa fica no dia a dia? Claro que não é. Você está num ambiente como esse, você fica nervoso, é diferente. Mas você não quer saber disso. Você acha que ele é um perna de 3 da vida aí que está arrebentando a mulher porque ela foi fazer o exame de DIU. Mas é isso, assim, é importante falar sobre isso porque a gente vai naturalizando essas percepções. E você vai discutindo isso com muita tranquilidade. Tem viu lá? Foi mexer no DIU, gente. Mexer no DIU é super... medicamente falando, tem que mexer mesmo, tem que olhar, tem que examinar. Só que essa pessoa em questão, por que ela mexeu no DIU é relevante? Porque ela transformou a vida dela num grande reality. Então ela fala sobre absolutamente tudo o que ela faz. Tudo. E por isso hoje é, se eu não me engano, a maior influenciadora do país. Acho que sim, em relação à relevância, número de seguidores, etc. Por quê? Porque a vida dela é uma grande novela diária. Então você vai acompanhar, sim, ela ir ao ginecologista, mexer no DIU. Ponto. E paralelo a isso, o rapaz lá em questão, coitado, já virou enfim, o desgraçado da vez, que não vai arrumar nada, não sobrou nada pro Betinho. Que é um outro problema. É outro problema sério que nós temos aí.
Não vou nem entrar nisso aí, que vai ter que ter mais 3 horas de conversa aqui. Negócio de Red Pill. Cuidado você que está frustrado. Você, por favor, então aqui, ó, só para citar algumas das coisas de onde eu falo, fundador do GPA Mira, que esse GPA Mira é o grupo de pesquisa que eu fundei na Escola de Ensino Fundamental 2, que eu falei, autor, 2 livros, tá? Vai passando aí para vocês darem uma olhada. Aqui é meu segundo livro, Conversa com o Professor de Geografia. Infelizmente, eu ainda não tenho fomento para fazer isso. Inclusive, vou começar a postar umas coisas falando sobre isso. Fazer ciência no nosso país é uma luta, fazer pesquisa é uma luta. Eu gostaria de participar de eventos desse aqui e poder trazer 5, 10, 15 livros, sortear alguma coisa. Infelizmente não posso. Eu estou trazendo o meu próprio livro para vocês darem uma olhada. Esse aqui é o primeiro livro que eu tive a honra de participar. Aqui eu escrevi um capítulo chamado Aviões e Gaivotas, bem interessante, uma história que aconteceu em sala. Esse aqui é o meu segundo livro, o primeiro 100% autoral, que é fruto da minha dissertação de mestrado, e esse aqui é o meu segundo livro 100% autoral, que é fruto da tese de doutorado. Aí vai passando aí, dá uma olhada. Aí, ali essa frase também que eu já falei, essa relação que nós temos no nosso corpo com o território, esse deslocamento que a gente faz, as percepções que a gente alcança a partir desse deslocamento. Então, eu acho muito difícil que você nunca tenha partilhado sobre olhares, opiniões, etc. Por que é relevante falar sobre isso? Porque você precisa entender que essas impressões, elas são naturais até certo ponto, né? A gente está o tempo todo construindo essa relação. Estou olhando para você está olhando para mim, a gente está se vendo, o que em hipótese nenhuma justifica qualquer ação de desrespeito ou preconceito. Passa, por favor. Tá. Isso aqui eu também já falei, que é a ideia de que o conhecimento ele está sempre associado a uma forma de ver o mundo. A geografia nada mais é do que uma lente com a qual eu posso observar o mundo e as coisas que acontecem. Assim como os conhecimentos que vocês têm acesso aqui, eles também vão ter essa representatividade. Você pode estar na sua casa, você pode estar em alguma outra situação, vivendo determinada experiência, e você aplicar para aquela experiência um determinado tipo de olhar que você aprendeu aqui, mexendo na parede de drywall, delicadeza ao colocar alguma coisa, usar o elemento certo para construir uma junção, enfim. Esse conhecimento, ele é impossível de determinar. Por quê? Porque ele está acontecendo aí dentro da sua cabeça, os seus conteúdos internos. Nenhum conhecimento é só o que é. Você está me olhando, está pensando com quem eu pareço. Ah, parece que eu tiro. É isso, você vai acessando uma série de conteúdos que existem na sua cabeça, e ao acessar esses conteúdos, isso aqui é só um start, é só o início. Onde você vai chegar ou o que você vai consolidar de pensamento a partir do que está sendo dito aqui é impossível mensurar. Qualquer professor, palestrante, que diga a você que ele vai controlar o que acontece, que ele vai fazer uma proposta e ele garante que a partir daquela proposta vai acontecer isso, mentira, está te enganando. Aqui, nessa base, que é outra base interessante, eu falei de currículo logo no início. Eu acho importante nós pensarmos nisso, porque o currículo está te vendendo uma ideia. Vocês já pararam para olhar isso? Alguma vez? Não sei qual curso cada um que faz. Já olhou o currículo do seu curso? Já olhou quais são os assuntos que estão estabelecidos lá? Já olhou o que você vai estudar, sei lá, daqui a um semestre? Como é que é a divisão aqui? É por semestre? Depende da tipologia do curso. Desde a maioria que são aprendizagem com 1 ano e meio, e aí é por unidade curricular. E técnico também, né? Tem técnico também. E aí é maior, mas todos são por unidade curricular. Então, no caso específico de vocês, é importante observar as suas unidades curriculares, saber com que elas dialogam, saber que assuntos elas vão trazer. Porque dentro desse recorte, você vai talvez perceber que um determinado assunto você pode ter uma facilidade, um outro assunto vai ser mais difícil para você chegar, você pode se preparar previamente, você pode pegar o que está descrito na unidade curricular 4, que você nunca ouviu falar, e fazer uma pesquisa, ao invés de esperar chegar na unidade curricular 4, para o professor tem que apresentar tudo aquilo enquanto novidade para aquilo. Esse tipo de autoinvestimento, ele é importante, ele vai te tirar de um lugar que é muito perigoso e muito usado por coach, que é a ideia de terceirizar responsabilidades.
Quando eu falei lá para você que você precisa fazer por você o que só você pode fazer, é isso, você não pode terceirizar essa responsabilidade. E por que essa conversa ela é difícil e perigosa? Porque ela é uma conversa que as pessoas gostam de sequestrar e jogar na ideia da meritocracia. Ei, se esforce, vai dar certo. Não, não vai. Se esforce sozinho, sem rede de apoio, você não vai arrumar nada. Você vai arrumar burnout, você vai arrumar uma série de problemas que vão representar a somatização do que está acontecendo na sua cabeça, que vai aparecer no seu corpo. Então, é fundamental que você tenha acesso a uma rede de apoio, mesmo que você não reconheça como tal. Eu tenho vários estudantes que chegam em casa, a comida está pronta, a roupa está lavada, a casa está limpa, a cama está lá bonitinha para ele deitar, e ele é puto porque ele não tem um Nike. Fala assim, pô filho, está tendo alguma dificuldade de compreensão aí no processo. Você pode pegar o seu bumbumzinho, botar na cadeira, estudar tranquilo que 7h30 a janta está pronta. Aí você levanta, já tem suco, e você está preocupado, está errado. Isso é uma rede de apoio funcionando. Só que eu vou dizer para você que isso é pobreza, escassez, sei lá o que. Não tenha pensamento de escassez, pô. Pablo Marçal da vida, esses caras assim, sai dessa, pelo amor de Deus. Sai dessa. Aí eu gosto, você pode gostar, não tem problema nenhum. Você pode inclusive também aplicar na sua vida. Depois você me conta. Não tem mistério. É isso. Relacionar-se com conhecimento como uma coisa palpável. Relacionar-se com um sonho como algo possível. Sonhar é importante. O que você vai sonhar? Sonhar que eu quero subir nas costas do elefante e andar aqui pela principal num dia de chuva. É difícil, né? É difícil. Então, habitue-se com sonhar e buscar alcançar aquilo que você deseja. Não tem nada de errado nisso. É inclusive importante porque a gente fala de sonho de maneira um pouco mais lúdica ou boba, sabe por quê? Porque foi tirado de nós o direito a ter perspectiva. Por isso que você se relaciona mal com o sonho. Por isso que o sonho para você parece ser uma coisa muito boba. Isso, sonhar é bobeira. Negócio aqui não, filho. A perspectiva de vida te faz avançar. A projeção futura. Você é capaz de fazer isso? Você é capaz de parar agora e pensar, cara, como é que eu vou estar em 2030? O que eu desejo para mim? Como é que eu posso me estruturar para alcançar esse referencial? Claro que novas coisas vão surgir, mas eu não consigo compreender a possibilidade de você estar aqui hoje por estar. E por isso me sinto à vontade para falar sobre objetivo, perspectiva, sonho, porque eu acho que o estudo e o conhecimento, eles precisam estar atrelados a esse tipo de significado. Senão, vai cair naquela pergunta clássica, está estudando para quê? Está indo na escola para quê? Aquele tio chato que você tem, anda comer merenda, qualquer coisa nesse. A escola está te servindo para quê? A escola é o lugar por onde você vai e se sente sempre confortável? Se for, tem algo errado. A escola precisa te deslocar. Ela precisa ser um espaço que vai te apresentar pontos de vista diferentes, que você vai ser obrigado a parar para pensar sobre aquilo, tentar entender se é isso mesmo, se não é, se é a melhor forma. E não tem nada de errado nisso. Muito pelo contrário, é fundamental que isso aconteça. Passa, por favor. Esse cotidiano como recorte, por que ele é relevante? Primeiro, o cotidiano está sempre associado à nossa individualidade. Quem tem irmão aqui? Você que tem irmão, se tiver irmão da idade próxima é ótimo para avaliar isso. Se tiver irmão de idade próxima que já teve a experiência de estudar na mesma escola, é melhor ainda. Porque vocês acordam no mesmo horário, se arrumam, vão para o mesmo espaço e a vida de vocês é completamente diferente. E muitas vezes ali mesmo pai, mesma mãe, mesma casa, mesmo. Por quê? Porque essa é a riqueza do cotidiano. O cotidiano ele traz essa característica. O cotidiano ele representa essa expansão da sua individualidade. E as coisas vão acontecer no seu cotidiano e você vai buscar significar essas coisas de acordo com a sua experiência. E isso pode ser uma grande ferramenta para quê? Para valorizar o seu conhecimento. E por que é tão importante falar de conhecimento para ter como base a educação antirracista? Porque grande parte do processo de consolidação do racismo
na sociedade vem do fato de você, preto, pardo, pobre, periférico, ser considerado menos valorizado do que outros segmentos da sociedade. E aí, como pegar o conhecimento e atrelar a esse valor? Se muitas vezes o que você gosta de vestir, o que você gosta de ouvir, continua sendo estabelecido como algo menor. Como se posicionar em relação a isso? Então, antes de mais nada, você precisa valorizar aquilo que você faz e construir essa relação. Ontem, por exemplo, tive o prazer de estar na primeira aula da Universidade do Hip Hop, a aula essa que aconteceu lá no Buraco do Lume, no Rio de Janeiro, com vários representantes aqui de Niterói, inclusive MC Marechal estava lá ontem e ganhou a medalha Tiradentes, um MC que é aqui de Niterói. E aí, dentro dessa lógica, o que você percebe? Um movimento considerado underground, como o hip hop, underground desde sempre, que agora vai ter um curso de extensão na UERJ, curso esse que eu vou ter o prazer de participar como um dos professores. Então, dentro desse recorte, a gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre você tirar algo da sua intimidade, porque, mais uma vez, fazendo referência ao meu mano João, que curte rap e hip hop desde sempre. Nunca na minha vida eu ia imaginar que um dia isso ia ser um curso de extensão numa universidade. Nem que eu poderia falar sobre isso no meu ambiente de trabalho como algo relevante. Apresentar ao estudante determinada música ou determinado artista e chamá-lo de poeta, de letrista, e não de gangster vagabundo. Então, esse recorte, ele é um recorte baseado no quê? Na busca por espaço e na consolidação da conquista desse espaço. Essas ações, elas estão sempre em duas escalas. É fundamental que haja o movimento, que haja o grupo, que haja essa interação, mas também é fundamental que a individualidade se coloque no processo. E muitas vezes a sua individualidade está enfraquecida. Ela está enfraquecida. E esse diálogo de enfraquecimento da identidade, ele está muito associado ao quê? Ao esvaziamento da sua história. Árvore genealógica, todo mundo sabe o que é árvore genealógica? Quem é que consegue passar dos bisavós? Quem não chega nos bisavós? Não chega. Chega no bisavô? Não? Acha? Se você tem conhecimento, quem saber essa família, coisa hoje com você. Não, você tem até o chego da avó. Você está vivo ou não? Está vivo. É só para avaliar a sua genealogia. Isso, avô, pai, tal, mãe. Quem o pai sumiu? Pai sumiu. O pai sumiu. Foi comprar cigarro. Alguém? Foi dar um dois, teu pai? Aí não voltou?